Fala campeão, fala campeã, Flávio Santos aqui. E hoje eu vou tratar sobre o mercado da venda dentro de uma pandemia. Primeiro é fundamental você entender o seguinte: existe um vírus sim, existe algo, mas também existem muita fake news. Então o que eu quero que você entenda é, cuidado nunca é demais. Então a precaução sempre é o melhor remédio. Então cuide-se e não apavore o seu cliente, eu já vou explicar isso. Mas é importante você entender os cuidados básicos e principalmente se cuidar. Muita gente quer analisar o jogo por trás do jogo, achando que o jogo sempre é mentiroso, mas o cuidado ele nunca é demais. Então, se cuide. Tenha o álcool gel sempre com você, evite abraços, evite apertos de mão, e não só por você, mas também pelo teu cliente, certo? Quero analisar com você a situação da curva que aconteceu na Itália. A Itália é uma população mais idosa, que é considerado grupo de risco. Então, se você tem mais de 55 anos, 60 anos, tome mais cuidado porque você faz parte do grupo de risco. Então, tenha precauções. Se você tiver a condição, se você é um empreendedor e tiver a condição de migrar o teu trabalho para home office, migre. Tome cuidado. Principalmente nós que lidamos com públicos diversos, em lojas e assim por diante, tá? Hoje eu quero falar com você sobre como agir, porque é muito provável que daqui para frente exista uma recessão. Por quê? Porque as pessoas estão alarmadas. Então elas vão evitar sair de casa, elas vão evitar algum tipo de contato e elas sempre vão ter uma desculpa para não comprar. E dentro desse mercado, qualquer situação econômica, viral, no caso uma pandemia, ela também vai criar uma certa recessão em vendas, um certo medo do que virá pela frente. Então eu quero que você entenda que você precisa ser um exímio condutor de pessoas para concluir vendas e manter o mesmo ritmo. Mas é muito provável que exista sim uma oscilação dentro do mercado, tá? E como que eu ajo com isso dentro de vendas? Primeiro, você precisa enxergar que o teu cliente ele está receoso. Ele tem uma pandemia pela frente, ele não sabe como vai ficar a situação e é preciso você ter informação para esclarecer para esse cliente antes de tudo. O que eu quero dizer com informação? Por exemplo, por que o nosso país, mesmo com pouquíssimos casos confirmados ou até então nenhum caso realmente confirmado, principalmente na nossa região, as pessoas mesmo assim ficam receosas? Porque é um risco, e todo risco ele gera medo, e todo medo ele gera recessão. Então, é preciso você entender que o governo ele está tomando certas atitudes pelo nosso sistema de saúde, porque se tiver uma curva muito acentuada, infelizmente o nosso governo, o nosso sistema de saúde, ele não tem condições de atender muita quantidade de pessoas, caso haja essa curva acentuada. Então o que eles estão fazendo é trabalhando com a antecipação, ou seja, não fazer essa curva se tornar grande para que não haja grandes problemas. Então tome sim cuidado de analisar cada informação, porque sempre existe um jogo por trás do jogo. Às vezes a mídia, o mundo todo alarma algo muito grande, gerando muito medo, porque eles trabalham com o emocional. E a melhor forma de você não acentuar essa curva é a antecipação, que é o que eles estão fazendo, tá? Mas quer dizer que eu não preciso me cuidar? Quer dizer que isso é mentira? Não. Que tem que se cuidar sim, tem que tomar cuidado sim, mas também tem que entender o posicionamento do mercado, analisar as condições por trás do todo, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje no nosso país a dengue mata muito mais do que o coronavírus. Tomara que ambas diminuam, mas é importante você analisar esse contexto geral, certo? Quer dizer que não é para eu trabalhar? Olha, se você precisa, você tem que trabalhar, mas com certos devidos cuidados, tá? Evite aglomerações acima de 500 pessoas, como o governo tá orientando. Evite abraços, apertos de mão, coloque sempre um álcool gel onde você está.
tenha um álcool gel com você, compre um pequeno e tenha sempre com você. São precauções que você pode tomar. E quanto ao teu cliente, o que você precisa? Primeiro, você precisa ter um planejamento muito forte e uma autoconfiança muito grande para conduzir o teu cliente dentro de um momento de medo, de recessão. Então, tome cuidado com como você quer. Não force tanto o teu cliente, porque ele pode se ofender. Porque o medo foi alarmado, a população está alarmada, a mídia divulga isso. Olha como é engraçado, programas da televisão foram retirados para que o jornal fique falando sobre o coronavírus ainda mais tempo. Então tome cuidado, porque a mídia ela vai instalar o pânico sim, porque é assim que eles ganham audiência. Mas quer dizer que algo tão grave assim no nosso país? Ainda não. E é essa antecipação que está sendo trabalhada. Então entenda o medo do teu cliente. Você vendedor, você profissional de vendas, você empresário, tem que tomar precauções para proteger os teus clientes. Isso também é atendimento. É o que eu chamo de atendimento invisível. Hoje, se a tua loja não buscar meios para atender bem o teu cliente, sanando o medo dele, é muito provável que ele não vá mais ao teu estabelecimento nessa época. Ou seja, separe tubos de álcool gel e distribua na tua loja, na tua empresa. Todo o teu cliente que entrar, você oferece. É para a precaução dele, para o cuidado dele. Você tem que cuidar do teu cliente, certo? E lembre ele que o mercado nunca para. Então, tome cuidado exatamente com isso. Tenha informações reais. Busque fontes de informações reais. Mas é muito provável que tenha uma recessão de vendas? Sim. Então se prepare, mas trabalhe firme e forte. Na lista de transmissão eu mandei uma ferramenta com planejamento. Estabeleça 5 grandes ações que você pode falar com o teu cliente. Por exemplo, visitas pessoais é muito provável que o cliente evite neste momento. Então, caso ele não evite, leve o álcool gel. Ofereça a ele, fala para ele, brinca com ele, fala, olha, eu tô tranquilo, já fiz exames. Agora, foque mais em uma mídia não presencial, por exemplo, o telefone, o WhatsApp, Telegram, redes sociais. Saia um pouco do presencial. Atenda esse cliente sanando os medos dele. Saiba, tem um planejamento para resolver por trás do jogo. Esteja superior, porque em épocas de crise, em épocas de pandemia, onde vai haver uma certa recessão, onde a economia mundial está em queda, tome cuidado, porque se você levar na brincadeira, marinheiro que navega bem, ele sempre vai estar num barco, mas o capitão que sabe navegar em ventos contrários, ele sempre vai crescer mesmo mediante uma possível crise. Ah, Flávio, mas isso vai acontecer? Pode ser que não, eu torço para que não. Mas o meu papel é te orientar sobre como agir. Então aprende a navegar com ventos fortes. Aprenda a navegar com formas de vento contrárias ao que você sempre quis, certo? E se profissionalize. Se profissionalize, se garanta, tenha técnicas novas. Eu te convido para isso ao programa online Seja Sucesso. Estamos lançando uma condição amanhã, na terça-feira, imperdível para você e toda a sua empresa. Então, esteja precavido. Um forte abraço, seja você o sucesso, seja você a diferença. Trabalhe a antecipação, cuide-se, porque por mais que ainda não tenha resultados alarmantes, nós temos que evitar que essa curva cresça. E se todo mundo fizer isso, com certeza o nosso país se mantém bem. Tá bom? Um forte abraço, seja você o sucesso, seja você a diferença. E bora bater meta, bora vender, seja você o sucesso, seja você a diferença.